E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma parte agora dos uniformes da FEB e seus distintivos do projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Tentamos ilustrar da melhor forma possível para ficar bem didático e bem bacana para aqueles que curtem história militar brasileira e internacional, não deixa de ser, né? A Segunda Guerra Mundial. Para quem não viu o episódio 1 e o 2, pô, eu vou botar aqui na descrição aqui para vocês acompanharem esses episódios que são muito importantes, para vocês entenderem bem detalhadamente o que a FEB usou na guerra. Nessa terceira parte, nós vamos falar algo mais interessante ainda, é as variações dos uniformes que os brasileiros começaram a preparar para retornar para o Brasil. Porque eles, desde a rendição da 148 alemã e o fim das hostilidades na Itália, o pessoal meio que ficou com uma folga. Faziam as tochas para visitar Roma, visitar até Paris, a Suíça, Marseille, na França. Então eles começaram a observar os aliados, os ingleses, americanos e de outros países, como é que eram os uniformes, e eles começaram a decorar alguns dentro do regulamento, outros fora do regulamento. E essas variações que nós vamos acompanhar agora, tá? Dividindo conhecimento com vocês. Ô Gustavo, para aí, só um minutinho. Bom, aquele velho detalhe, né, gente? Se inscrevam, curtam e dividam esses vídeos com outras pessoas que gostam que nem a gente desse material, tá? Agora aí, Gustavo, toca a ficha. Por curiosidades, algumas adaptações que nossos pracinhas fizeram na Itália. Notem esse tecido aqui também parecido com tricoline. Ele mandou no depósito de intendência ou alguma costureira adaptar e fazer uma jaqueta estilo Ike Jacket americana, mais leve, porém, com bolsos superiores, curta. Adotou o distintivo da cobra fumando nesse braço, do 5º Exército, feito na Itália, nesse outro braço. De certo, foi promovido de soldado de primeira classe, soldado raso, para cabo. Não tinha as insígnias brasileiras no nosso depósito. Ele adotou, comprou num PX, um posto de troca americano, as insígnias americanas. Vocês se lembram nas jaquetas do ETO, os lanyards, forragers, aquelas cordinhas coloridas que as tropas americanas usavam? Eles também adaptaram e botaram as correntinhas dos seus dog tags aqui, ó, nos bolsos, para também ficar mais bacana o seu visual. Outra adaptação de depósito de intendência foi pegar as camisas de instrução ou os uniformes de 4 bolsos e adaptar para as jaquetas, como a anterior, só que assim, usando tecido, ó, que os punhos e as golas ficaram num verde mais escuro, a cobra fumando e o 5º Exército, feitos na Itália. Pode ver que nenhum é igual ao outro, porque eram feitos rusticamente, não eram em produção. E aqui, ó, uma curiosidade, o Ribble do ETO, que eu expliquei para vocês, que é uma condecoração americana, que durante a guerra eles deram somente a fita, depois da guerra em 46 eles deram a medalha propriamente dita, que foi oferecido pela FEB, pelo 5º Exército Americano, mas o Mascarenhas e seu staff do QG recusaram. Eles não deixaram, não era permitido nossos pracinhos utilizar. Porém, muitos ficaram sabendo disso, muitos americanos usavam e eles começaram a usar também. Não que não seja por merecimento. Era fora do regulamento, mas eles utilizavam. Com 3 Battle Stars. Por que 3 Battle Stars? Porque que tinha disponível no posto de troca americano. Podia ser com 2 Battle Stars, 1 Battle Stars. Várias fotos de época, e depois da guerra também, nós vemos pracinhas utilizando esse Ribble Bar americano. Outra curiosidade, na jaqueta anterior, que eu esqueci de falar, a adoção também dos Overseas Stripes, ou seja, as marcas, as divisas
de campanha. Nesse caso aqui ele ficou 6 meses, 1 ano e meio na guerra. Isso sim foi adotado pelo Exército Brasileiro, tem, inclusive no pós-guerra, vocês vão ver nos próximos uniformes do pós-guerra. Mas começou a ser adaptado, usado, aliás, lá na FEB, lá na Itália. Tá? Seguimos na missão. Seguindo nas curiosidades, com o desenrolar da guerra e depois da rendição da 148 alemã, os pracinhas começaram a ter mais folgas e começaram a fazer tochas. Tochas é uma expressão que eles utilizavam na época para pegar um grupo de pessoas de folga, pegar uma viatura e viajar para fazer turismo. Eles estavam livres, já estavam, mas com certos cuidados, né? Porque existiam ainda alguns alemães escondidos em cidades, lugarejos ou até nos campos da Itália. Mas eles faziam essas tochas. Alguns pracinhas começaram a receber também condecorações na Itália. A grande maioria recebeu no Brasil, mas alguns oficiais ou praças receberam medalhas na Itália. Entre eles, esse oficial aqui superior, esse major, Adalberto Pereira dos Santos, gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, que era nada mais nada menos que o oficial de ligação na primeira blindada americana. Ele foi um dos poucos soldados brasileiros que lutaram realmente dentro de blindados, de tanques, na Segunda Guerra Mundial contra tropas do eixo. Ele utilizou esse uniforme branco de gala. O interessante, lembrem que pelo regulamento da FEB, as divisas de oficiais tinham que ser bordadas nas platinas fixas. Mas alguns uniformes, como nesse caso desse oficial, oficiais uniformes de gala, não puderam sofrer essa adaptação. Então, porque seguiam um regulamento também. Esse aqui, no caso, utilizava estrelas metálicas, lá na Itália. Notem também que ele botou no uniforme o Coração Brasil de lã, geralmente utilizado no B2 de lã. Ele tinha esse uniforme lá, ia receber uma condecoração americana, tinha que ser identificado como brasileiro, ele botou esse distintivo. E no outro braço, no Combat Patch, ele usou a da primeira blindada americana. É um uniforme muito exclusivo, porque esse oficial superior, na época da guerra, major, chegou a oficial general, 4 estrelas no Brasil, e foi vice-presidente da República do Brasil. Então é um uniforme muito especial para nós. Na guerra também ele fez o curso de motomecanização, que ele era de cavalaria. Olha os discos de cavalaria aqui. Olha, e alguns detalhes, lanhar dourado, o alamar, né, que chama aqui no Brasil, o cinto dourado com a arma de cavalaria, os botões com a arma de cavalaria. Um uniforme muito especial que nós temos no nosso acervo. Bom, os pracinhas de folga na Itália, nos Rest Camp em Roma ou em Marseille, na França, começaram a se preparar para voltar para o Brasil. O 5º Exército, ou Exército Americano, convidaram a FEB para ser força de ocupação na Áustria. Mascarenhas chegou a visitar a Áustria, retornou e declinou. Não, nós temos que voltar para o Brasil. Já começava alguma conturbação no Brasil, lembrando que era um governo Vargas, então eles achou por bem voltar logo para o Brasil. Então nossos pracinhos começaram a adaptar seus uniformes. Como os americanos fizeram também nas jaquetas de 4 bolsos, os nossos pracinhas também adaptaram para a jaqueta Ike, que eu mostrei anteriormente. Aqui é um exemplar, são 2 exemplares do mesmo soldado, de um primeiro sargento do Corpo de Engenheiros do Brasil, do Batalhão de Engenharia, que adaptou seu uniforme de 4 bolsos para uma jaqueta estilo Ike, ou DI, de depósito de intendência. E aqui embaixo, a sua mesma jaqueta também, modelo 4 bolsos, que ele preservou. Algumas diferenças entre elas. Notem, as divisas são as mesmas, mas essa aqui usava o castelinho azul nas lapelas. Aqui no punho, as barras
de veterano do teatro europeu. Nesse caso aqui, ele usou no tom azul. E aqui também botou os castelos da engenharia junto à divisa, que podia ser bordado ou em metal. Mas o que mais chama atenção nesses dois uniformes é esse distintivo metálico aqui, que nós carinhosamente chamamos de latinha da cobra fumando. Mascarenhas pediu para padronizar nossos distintivos, porque existia uma variedade enorme de distintivos. Já que nós estávamos prevendo um retorno e desfiles por todo o Brasil, e queria fazer um padrão. Então ele encomendou de uma empresa em Milão e outra em Florença essas latinhas, porque os italianos já usavam, desde o início da guerra, distintivos com esse mesmo tipo de material e tipo de aplicação, com 4 furos nas extremidades. Então nós temos até aqui, ó, que vocês vão ver, uma cópia da nota expedida para a Força Expedicionária Brasileira, uma das fábricas que fabricou essa latinha, e também um zoom da latinha para vocês conseguirem ver um pouco mais. O Gustavo vai botar aqui. Os praças recebiam 1 ou 2 dessas latinhas para aplicar no uniforme, os oficiais entre 3 ou 4, dentro de papéis de celofane, que nem esses daqui, ó, que o Gustavo vai botar também. Algumas fotos mostram alguns oficiais e praças de QG usando na Itália, mas são muito raras. A grande maioria recebeu quando estava subindo a rampa do navio do pessoal da intendência. Eles aplicaram, costuraram nos uniformes no navio. Quando chegaram no Brasil, no desfile, a Dona Maá é uma pessoa muito conhecida no pessoal do Sentapua. Ela é a viúva do garoto, do brigadeiro Meira, que, por sinal, essa semana fez 99 anos de idade. Então, foi festa lá no céu, Sentapua, brigadeiro Meira. Adelphi para o senhor, muita saudade. Ela lembra que ela era criança, adolescente, e lembra do desfile da Vitória, no Rio de Janeiro. E os pracinhas desfilando com essas latinhas, e o público avançando em cima deles, tomou conta da avenida e arrancando esses distintivos dos uniformes. E muitos se cortando, inclusive, a mão, porque era uma lata relativamente fininha, fácil de cortar. Vocês podem ver pelo zoom aqui. Então essa lembrança que nós estamos compartilhando, a Dona Má, com vocês, que foi por muitas pessoas viram e relataram isso que aconteceu nos desfiles da Vitória no Brasil. Agora vamos para o pós-guerra e a utilização dos distintivos da nossa Força Expedicionária Brasileira. As tropas então retornaram para o Brasil, foram muitos desmobilizados, muitos seguiram carreira no Exército, e houve uma dúvida se poderiam usar ou não o símbolo da cobra fumando nos seus uniformes. Inicialmente foi permitido usar o símbolo da cobra fumando na manga esquerda do uniforme daqueles veteranos que seguiram nas Forças Armadas, no modelo inicial com os modelos da guerra, e depois eles foram feitos alguns modelos que eles chamam modelos de desfile aqui no Brasil. Um pouquinho diferente desse em termos de desenho e acabamento. Mas, com o tempo, os veteranos dos regimentos que foram para a FEB, do Sampaio, etc., começaram a querer usar os seus distintivos de unidade. Então, eles poderiam usar, em vez da cobra fumando, o distintivo de unidade na manga esquerda. Com o avançar do tempo, esses distintivos eram permitidos, e aqueles que não estavam diretamente ligados ao Tiradentes ou Sampaio e outros, foram autorizados a usar a cobra fumando no braço direito, como um combat patch americano. E em 1949, para padronizar, foi adotado outro desenho de cobra fumando que eu vou mostrar para vocês na sequência. Antes disso, eu tinha que dizer de quem foi esse uniforme aqui. Esse uniforme aqui foi uma pessoa muito importante na FEB, foi do Caiado de Castro, comandante do Regimento Sampaio. Então, só deixar o registro de uma peça muito especial que nós temos. Na época que ele era general de brigada, nos anos 50. Agora vamos seguir aqui, ó. Com licença, general.
permissão, para mostrar para vocês esse outro uniforme, dos anos 50. Aqui ele está de major, mas notem esse distintivo aqui. Ele é um sargento da FEB, altamente condecorado, com as medalhas Sangue do Brasil, medalha de campanha, que chegou ao posto mais alto para quem é um NCO, um oficial não comissionado, a major. Era raríssimo isso. O posto mais permitido, mais comum, vamos dizer assim, era de capitão. Major é raríssimo caso. É um caso muito especial por pontuação, por indicações de oficiais superiores, etc. Então aqui ele também usava as 3 barras de campanha. E notem a cobrinha fumando, modelo 1949, sendo usada com muito orgulho no seu braço esquerdo. E isso foi permitido até o último febiano sair reformado do Exército Brasileiro. Um dos últimos, eu tive o prazer de conhecer, que foi o general Campos Paiva, que foi comandante do 3º Exército aqui, depois do comandante que virou Comando Militar do Sul. Ele usava com muito orgulho na sua manga direita o seu Combat Patch da cobra fumando. Muito obrigado, gente. Até a próxima, dividindo conhecimento com vocês no Projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura. Obrigado.